15 de outubro do ano de 2024. Confira agora os destaques desta edição. A eleição mais acirrada de todos os tempos. Chapa Tiago Martins e Célio do Colúmbia vence e vai administrar o Unaí a partir de 2025. Chapa Rafael e Ana Valentini só saiu da disputa nas últimas sessões apuradas. Saiba como ficará a composição da Câmara Municipal de Unaí a partir do ano que vem. Em análise, vamos avaliar como foi a eleição no município de Unaí. Em Arinos, o atual prefeito se reelege com grande margem de votos sobre os concorrentes. Tentativa de homicídio. A polícia age no distrito de Palmital de Minas. Estes e outros assuntos a partir de agora, aqui no Veredas Notícias. Oferecimento Regente Hotel, o hotel da nossa cidade. CDI, o maior centro de diagnóstico por imagem da região noroeste, com unidades em Unaí e Buritis. Rinode, produtos que fazem toda a diferença na sua vida. E Premoldados Rio Preto, tudo em premoldados, manilhas, blocos de concreto, canaletas, pisos intertravados, coxos para confinamento e semi-confinamento e muito mais. Telefones 3676-3906 e 99993-3906. As notícias mais importantes do seu dia você acompanha a partir de agora aqui no Veredas Notícias. Está visitando o Unaí? Regente Hotel. Vai passar férias? Regente Hotel. Está a trabalho? Regente Hotel. Procura um lugar para happy hour? Regente Hotel. O ambiente perfeito para o seu descanso ou lazer. Regente Hotel. O máximo de conforto, privacidade e tranquilidade. 38-2102-3737. Regente Hotel. O hotel de nossa cidade. Quando o assunto é sua saúde, não aceite menos que o melhor. E o melhor é CDI, o maior e melhor centro de diagnóstico por imagem do Noroeste, com unidades em Unaí e Buritis. A prestatividade que você merece, com a certeza de ter seus resultados em mãos na hora marcada. Os melhores e mais capacitados profissionais, aliado aos mais modernos e tecnológicos equipamentos a nível mundial. Escolha a eficácia. Escolha CDI. Unaí 38 99723 4434. Buritis 38 99839 6818. CDI, referência em diagnóstico por imagem no Noroeste. A Premoldados Rio Preto tem o produto certo para a necessidade de sua obra ou fazenda, como manilhas, blocos de concreto, canaletas, pisos intertravados, coxos para confinamento e semi-confinamento. Premoldados Rio Preto fica localizada na rodovia MG 188, ao lado do trevo na saída para Arinos. Telefone 3676-3906 ou WhatsApp 99993-3906. Edital de seleção de jurados. Júlio Alexandre Fialho Moreira, juiz de direito, titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Unaí, na forma da lei, torna público que estarão abertas no período de 20 de setembro até o dia 8 de outubro de 2024 as inscrições para a função de jurado a ser exercida a partir do mês de novembro do corrente ano, perante o Tribunal Popular do Júri da comarca de Unaí. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Professor Raimundo Cândido, na Rua Vigílio Justiniano Ribeiro, 555 Centro de Unaí, Minas Gerais, Sala 110, Secretaria da Vara Criminal. Mediante a apresentação de documento oficial de identidade ou outro documento de identificação oficial com foto e comprovante de endereço residencial. Poderão se inscrever os cidadãos maiores de 18 anos de idade, residentes na comarca de Unaí, que
que engloba os municípios de Unai e Cabeceira Grande, Minas Gerais, sem antecedentes ou registros de ordem criminal. A atividade do jurado não é remunerada. No entanto, vários benefícios e prerrogativas são assegurados. Nenhum desconto será feito no salário ou vencimento do jurado no dia em que comparecer à sessão do júri, tendo o empregado, funcionário, colaborador direito à dispensa pelo dia inteiro, quando sorteado ao Conselho de Sentença. O exercício efetivo de função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Conferirá ainda preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e nos concursos públicos ou promoção na carreira. No dia 10 de outubro de 2024 será publicado o edital provisório, abrindo-se prazo de 30 dias para impugnações. Para conhecimento geral, foi expedido o presente edital, que deverá ser afixado no átrio do Fórum da Comarca, dando-se divulgação nos órgãos públicos, faculdades, rádio e na imprensa local. Júlio Alexandre Fialho Moreira, juiz de direito titular na Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Unai. Veredas Notícias, tempo e temperatura. Vamos conferindo então as condições do tempo. Unai com temperatura em elevação. Neste momento os termômetros marcam 37 graus aqui na rua Calixto Martins de Melo. Na madrugada tivemos mínima já bem alta, 23 graus, e a máxima para hoje pode chegar aos 39 graus. Neste momento, umidade relativa do ar de 28%. Em Arinos também 37 graus de temperatura neste momento. Na madrugada também 23 graus de mínima. A máxima para hoje pode chegar aos 39 graus. Agora temos 28% de umidade relativa do ar. Estamos em alerta laranja para baixa umidade relativa do ar em Arinos. Também aqui em Unai a mesma situação. Alerta laranja para baixa umidade relativa do ar. Sejam bem-vindos, estamos em rede pelo Sistema Veredas de Comunicação, em Unai 98,1, em Arinos 96,7. Estamos ao vivo também pelo site radioveredas.com.br e ainda pelo aplicativo Veredas, também ao vivo em live pelo Instagram 98FM_Unai. A partir de agora, em todas as nossas plataformas digitais e ao vivo pelo rádio, você acompanha o Veredas Notícias. E começamos esta edição falando de eleições 2024. Um dia que ficará marcado na história política de Unai. Foi o que se viu nesse domingo, dia 6, quando mais de 45 mil eleitores foram às urnas para escolher o próximo prefeito de nossa cidade. A vontade de votar era tanta que levou eleitores a fazerem filas nos locais de votação, mesmo antes da abertura dos portões. O entra e sai de eleitores nas sessões eleitorais foi intenso durante todo o dia. A grande maioria optou em votar ainda na parte da manhã. Terminada a votação, começou a espera. A ansiedade tomou conta de grande parte dos envolvidos no processo. As mídias contendo os votos de cada candidato demorou a chegar no cartório eleitoral, o que fez aumentar ainda mais a tensão por parte de quem esperava a contagem imediata dos votos. Logo no início da apuração, duas chapas passaram a se revezar na liderança: Tiago Martins e Célio do Colúmbia, do PL, e Rafael e Ana Valentini, do Novo. E foi assim até as últimas sessões, com vitória da chapa do 22 por apenas 39 votos de diferença. Confira agora como ficou a votação de cada candidato aqui em Unai. Tiago Martins, do PL, 22, com 37,69% dos votos, ou 17.248 votos. Rafael, do Novo, 37,61% dos votos, ou 17.209 votos. Alino Coelho, do PSDB, 45, 11,76%, ou 5.380 votos. André Machado, do PRD, 25, 10,59%, ou 4.846 votos. Chicão Sincero, do PV, 43, 2,13%, ou 973 votos.
E Calixto Martins Souto, do PSB, 40, 0,22% ou 101 votos. Vereadores eleitos em Unai: Lucas, do Republicano, 2.703 votos. João Alfredo, do Novo, 2.503 votos. Paulo Arara, do União Brasil, 1.556 votos. Serginho da Rádio, do PL, 1.232 votos. Eugênio Ferreira, do Republicanos, 1.151 votos. Professora Ivanilza, do PL, 1.133 votos. Professor Diego, do Cidadania, 1.129 votos. Edmilton Andrade, do União Brasil, 1.024 votos. Dorinha Melgaço, do Republicanos, 1.016 votos. Evaldo da Saúde, do PSDB, 1.000 votos. Olímpio Antunes, do PP, 978 votos. Carlinhos, do Demóstenes, do PL, 953 votos. Nazareno Paulino, do PRD, 905 votos. Felipe do Tá Na Hora, do PL, 748 votos. E Aninha, do Novo, com 652 votos. Os números finais das eleições em Unai apresentaram os seguintes: votos válidos, 95,85% ou 45.757 votos. Nenhum voto anulado, sob júdice, 1.131 ou 2,37% de votos nulos, 852 votos em branco. Bom, e a partir de agora passamos então à análise do resultado da eleição aqui no município de Unai. Para nos ajudar a entender esses números e como foi a eleição de Tiago Martins a próximo prefeito de Unai, estamos recebendo mais uma vez Dr. José Batista dos Santos Furtado, que já se encontra conosco. Dr. José Batista, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Frank. Boa tarde, ouvintes da Rádio Veredas. Bom, vamos então, Dr. José Batista, pegar aqui os principais tópicos desta eleição. Eu disse durante todo o dia, aliás, começamos a mencionar este assunto, esse tema, já no debate, quando falávamos que seria a maior eleição de todos os tempos aqui em Unai, até pelo número de eleitores e também pelo próprio número de candidatos envolvidos. Na sua visão, venceu a melhor proposta na eleição de ontem? Olha, Frank, é a mais acirrada, né, das eleições de Unai até hoje, e pelo que eu entendi também, pelo que eu vi, a mais tranquila. De todas as eleições que eu acompanho em Unai, eu cheguei aqui em Unai em 1975, 76, e nunca vi uma eleição tão tranquila quanto a de ontem, praticamente sem nenhum incidente, mas muito acirrada, né? Chegando aí, você vê, no universo de 45 mil votos válidos, você ter uma diferença de 39 votos, mostra o acirramento desta eleição. E mostra também o quanto é interessante, né, a democracia. O que seja? Ou seja, a democracia é um voto de diferença? É a vitória, a outra parte aceita e toca o barco, né? Justamente sobre este ponto que eu ia tocar, a diferença de 39 votos foi a menor em todas as eleições de Unai. Isso só dignifica ainda mais a chapa vencedora? Eu entendo que sim, né? Porque a chapa vencedora, ela chegou a 17.200 e quase 250 votos. Esse é o número que demonstra a vontade do povo em ter aquele candidato. Se o outro teve menos um voto ou 10 votos, também não desqualifica essa chapa. E demonstra que nós teremos no futuro, certamente, novas eleições acirradas. Principalmente se o Tiago fizer um bom governo, igual ele se propôs. No próximo mandato, terão aqueles que irão querer a continuidade dele e os que não. E certamente, se o
o Rafael voltar como candidato, vamos ter aí mais, como você disse ontem, Atlético e Cruzeiro, né? Eu usei esse termo para dizer que quando acontece de um Atlético e Cruzeiro se enfrentarem numa decisão de campeonato mineiro, que é o nosso campeonato mais próximo, que estamos sempre em rivalidade mais de disputa, para contar justamente o que a gente acompanhava naquele momento, quer dizer, faltando ali com 99% das urnas apuradas, não se tinha certeza de quem ganharia a eleição. Não. Quem estava ouvindo pelo rádio, ouviu alguém lá, que parece que é algum funcionário até da Justiça Eleitoral, falou, virou. Isso. Não foi? A hora que eu fui receber. Não foi nem você que deu a notícia. Exatamente. Você estava recebendo Exatamente. O microfone estava aberto. E a pessoa deu a notícia, falou, virou. Porque parecia já difícil, porque estava ali com 300 votos, já estava bem próximo de terminar. O Thiago estava perdendo por mais ou menos 300 votos. E nas últimas urnas, virou. Mas é coisa de eleição, né? A eleição é isso que fala, é voto na urna. Voto na cumbuca. É na cumbuca. Mas você veja também que as pesquisas apontavam isso, né? As pesquisas apontavam, algumas delas apontavam quase que um empate. E tecnicamente houve um empate. Mas ainda que houvesse um empate de 17 mil por 17 mil, por exemplo, alguém me perguntou, já estava em casa, falou, e se der empate? Falei, dá Thiago, porque ele é mais velho. Não, inclusive aconteceu, o senhor sabe que tem um fato desse em Minas, né? Em Aúmas, lá deu empate nos dois, com o mesmo número de votos. E o mais velho vai tomar posse. Agora, doutor José, por aquilo que a gente acompanhou durante a campanha de cada um dos candidatos, se tinha a impressão, além dessa questão da pesquisa, se tinha uma impressão que estava mais empolgado, quer dizer, na hora H, quer dizer, aquilo que o senhor falou, o voto é que direciona uma eleição. É, o voto. Eleição é igual jogo de futebol. É a bola na rede, e aqui é voto na urna. Agora, por onde passa essa eleição do Thiago Martins, doutor? É uma eleição que consuma, porque o Thiago vem buscando essa sua eleição já tem algum tempo, né? Ele vem demonstrando que não é de hoje, quer dizer, ele vinha buscando isso já há algum tempo, alimentando, passou por 2 processos, se não me engano, eleitorais anteriores, até chegar à sua consumação. Quer dizer, ele trabalhou, ele cultivou isso para chegar nessa eleição. Isso demonstra também a vontade, né? A vontade da pessoa de ocupar aquele cargo, a vontade do Thiago de ser prefeito de Unai. Então, ele vem nessa luta aí já há uns 8 anos, 10 anos, se candidatando, sendo bem votado, né? Porque nas eleições anteriores ele foi bem votado e voltou a ser bem votado agora. É o que leva ele, o eleitor, às vezes, a confiar que ele vai fazer um bom governo, porque ele está buscando isso há muito tempo. Ou seja, ele deve ter um projeto, né? Um projeto para o Unai. Um projeto dele, dos companheiros dele, dos assessores. Ele tem hoje também um vice-prefeito muito bom. Eu ia com falar... certeza absoluta vai participar muito da administração. Eu ia falar justamente disso, doutor. É um nome novo na política, Célio do Colúmbia. O nome é novo na política, mas é antigo no comércio de Unai, né? Uma pessoa que todo mundo conhece, sabe que começou lá embaixo e aonde ele chegou. Ele hoje, o supermercado do Célio hoje deve ser com certeza o maior de Unai, né? Doutor José Batista, Rafael e Ana Valentini, uma grata surpresa também nessa eleição. Não, a Ana já vem de eleições anteriores, né? A Ana já foi candidata a deputado, a Ana foi secretária de governo, né, do estado de Minas, e o Rafael, o primeiro mandato como vereador. Com certeza, você sair do primeiro mandato como vereador e ter a votação expressiva que o Rafael teve, não deixa de ser uma surpresa, né? Doutor, durante a campanha vimos aí 4 candidatos assim, que poderíamos aqui falar sem errar, que estavam disputando essa eleição. Thiago Martins, Rafael de Paulo, a Andréa Machado e também o Arlindo Coelho. Esse cenário final, o que esse cenário final representa em termos de política de Unai? Eu acho que representa uma mudança na política de Unai. Acho que a partir de janeiro, Unai vai, depois de muitos anos,
o Unaí vai ter certamente uma nova política, novos políticos até, nova política, novos políticos e com certeza uma administração diferente. Eu acho que isso aí acaba com o continuismo. Realmente será uma nova fase na administração de Unaí, uma nova fase para que nós, unaienses, possamos também contribuir para que essa cidade melhore mais ainda. Não tem que falar que o Unaí está ruim, que o Unaí é ruim. Não, o Unaí sempre foi uma cidade pujante, sempre cresceu muito, principalmente pela iniciativa privada e vai continuar. Agora, se nós tivermos o público privado aliados, nós vamos fazer de Unaí uma grande cidade. Doutor, o Tiago vai assumir numa situação que a gente pode fazer um apanhado da seguinte maneira. Nós temos algumas obras em andamentos, nós temos aí o anel viário, que é um anseio da população, nós temos essa duplicação da MG 188, que é também um anseio da população, nós temos, por exemplo, as creches que não foram concluídas. Claro que o candidato eleito agora, ele não pode abrir mão dessas obras, quer dizer, ele precisa, até porque ele passa a ser o dono dela quando ele terminar essa obra. Quando ele vai assumir com obras em andamento. E no meu entendimento, o melhor administrador é aquele que termina primeiro o que está começado, que está em andamento, para depois abrir novas obras, porque não adianta abandonar lá a duplicação da rodovia e abrir uma outra obra em outro lugar. Até então, porque esse foi um clamor geral da população, clamor, né? Com certeza vai terminar isso aí. Se fosse o Rafael também terminaria. Eu acredito que sim. Doutor, essa nova fase da política de Unaí, para a gente finalizar, ela a partir de agora, é um novo cenário que teremos daqui para frente, quer dizer, naquilo que o senhor consegue enxergar no futuro, essa gama nova de políticos, ela chega para ficar de vez no município? Eu acredito que sim. Por exemplo, você tem o Tiago já foi vereador, eu acho que 2 ou 3 vezes. 2 vezes. O Célio nunca se meteu em política, é a primeira vez. Então é um político novo. Como é que ele vai se sentir nesse cenário político, doutor? Ele vai se situar bem? Eu acredito que sim, pela popularidade dele, pela humildade da pessoa, né? Pelo que ele tem com o povo, né? O Célio, ele é muito ligado ao povo, né? O povo em geral, aos clientes, é o cara do dia a dia ali, ele vive no meio do povo. O Célio nunca se fechou em escritório, você nunca viu ele fechado em escritório do supermercado dele. Ele sempre está lá no balcão trabalhando. Na porta. Na porta, então é diferente. Acredito que não vai ir lá para a prefeitura se trancar dentro de um gabinete. Ele vai ter a função dele tem que ser no meio do povo. E isso é muito importante também, até na administração das obras. Então nós vamos ter um cenário de políticos novos, ideias novas, não é? Porque não é ideia só política, a ideia é de administração, do que a cidade precisa, quais são os anseios da comunidade, ouvir mais o povo. E da mesma forma, no legislativo. Você veja que o legislativo também sofreu uma grande mudança, que eu acho que muda também a Câmara. Você vê que nós temos, como exemplo, nós temos o João Alfredo. É um companheiro nosso de Rotary, um rapaz inteligente, capaz, culto, foi bem votado para vereador, vai compor a Câmara, vai servir muito a Câmara. Você tem o Serginho da Rádio, é jovem, também é um esportista, é um rapaz trabalhador, competente também, está aqui conosco há muitos anos, sempre nos serviu muito, é muito competente, foi bem votado também. Então, eu vejo aí a gama dos novos que vão compor a Câmara. E acho necessário também ter alguns veteranos, até para mesclar, conduzir isso de uma forma melhor. Nós temos veterano aí, bons vereadores. A Dorinha Melgaço foi bem votada, o Paulo Arara foi muito bem votado. São vereadores que já estão lá, vão continuar, e eu acho que junto com os que estão chegando agora, os mais novos, vão fazer
um bom trabalho na Câmara Municipal de Unai. Ok, doutor José, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Se a gente não tiver tocado em nenhum assunto que o senhor queira acrescentar, por gentileza, fique à vontade, sempre nos ajuda a entender, porque a política é uma caixinha de surpresa. É verdade. A gente sempre escuta isso, né? E aí, quando o senhor traz essa palavra de luz, nos ilumina com uma palavra diferente, nos ajuda a entender. Eu acho que nós falamos em quase tudo que seria necessário aqui. Ficou para o final, só para a Rádio Veredas parabenizar os eleitos, parabenizar o Thiago, parabenizar o Célio do Colômbia, desejar a eles uma profícua administração, que o Divino Espírito Santo os ilumine para que façam de Unai uma grande cidade para nós vivermos. E o mesmo aos vereadores eleitos. Muito obrigado, doutor José Batista dos Santos Furtado, falando conosco de política neste Veredas Notícias após as eleições realizadas nesse domingo. São 12 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília e agora ainda falando de política, vamos então aos números das eleições na região noroeste. A gente agora traz aqui os números dos demais municípios que também tiveram eleição nesse domingo e a gente começa pela eleição lá na cidade de Arinos. Nós tivemos em Arinos o seguinte resultado: o atual prefeito Marcílio de Tonhão foi reeleito com 65,80% dos votos, 7.124 votos. O segundo colocado, Carlos Alberto, teve 2.782 votos. Ideobrando teve 893 votos. O Nenzão teve 28 votos. Em Riachinho, o atual prefeito Neison Rezende foi eleito com 3.080 votos. Na cidade de Uruana de Minas, Bruno Rafael, do Solidariedade, foi eleito com 1.781 votos, alcançando 55,17% dos votos. A atual prefeita Tânia Menezes não conseguiu a reeleição. Em Urucuia de Minas, o prefeito eleito foi Ailzão, com 3.915 votos, alcançando 61,34% dos votos. Em Chapada Gaúcha, o prefeito eleito foi Rony Rodrigues, com 4.213 votos, 56,97%. Em Natalândia, Paulo Sérgio do PV, 43, foi eleito com 1.861 votos, ou 59,40%. Em Dom Bosco, o prefeito atual, Nelson Salsicha, foi reeleito com 66,26% dos votos, 2.237 votos. Em Cabeceira Grande, o prefeito eleito foi Elber Oliveira, do PSDB, com 2.260 votos, ou 45,68% dos votos válidos. Em Paracatu, Igor Santos, atual prefeito do União Brasil, obteve 40.976 votos, ou 82,34% dos votos. Esse, portanto, o cenário regional para prefeito aqui na região noroeste do estado de Minas Gerais. Queremos, então, dar boas vindas, né, aos eleitos pela primeira vez e sorte aos prefeitos que foram reeleitos, desejando sucesso a cada um deles e dizer que a Rádio Veredas, na sua cobertura regional, continua a sua proposta de noticiar os fatos mais importantes, não somente de Unai e de toda a região noroeste, e que possam contar com o sistema Veredas de comunicação. No Veredas Notícias, polícia. Os últimos destaques policiais de Unai e região. Agora são 12 horas e 30 minutos. Antes de começarmos, então,
com o noticiário local e regional da Polícia Militar. Nós vamos então lá à cidade de Uruana de Minas. Nós tivemos um acidente gravíssimo nesse domingo, no dia das eleições, lá em Uruana de Minas. Tivemos vítimas fatais neste lamentável acidente. E quem está por lá e conta pra gente como se deu a dinâmica desse acidente, das vítimas, lamentavelmente, é o repórter Célio Zorim. Boa tarde, Célio. Pois é, franqueado. Infelizmente, uma família foi desfeita nesse trágico acidente. Há suspeita que possa ser um bolsão de poeira, pois a estrada ela foi cascalhada recentemente e em alguns trechos, franqueado, a estrada estava um pouco estreita. E aí, infelizmente, esses veículos vieram a colidir. Agora só as autoridades, a perícia, podem revelar mais detalhes do que realmente o que aconteceu. Quem invadiu a faixa do outro ou não, como é o modus operandi do que aconteceu esse acidente, viu, franqueado? Agora é aguardar a perícia, aguardar também aí o posicionamento das autoridades. A polícia de Uruana de Minas fez um belíssimo trabalho atendendo ali a ocorrência de imediato e em seguida o batalhão de polícia de Uruana passou ali, né, a responsabilidade para as outras autoridades darem sequência ali para conduzir essa situação. Eu sou o Célio Zorim, falo direto de Uruana de Minas para a Rádio Veredas de Unaí com o amigo franqueado. Muito obrigado, Célio Zorim, pela sua participação aqui no jornalismo da sua Rádio Veredas de Unaí. Antes de trazermos aqui o noticiário policial, olha, acabo de receber a informação de que bombeiros militares combatem neste momento o incêndio florestal na região da Chácara Pico. Morador foi realizar a limpeza de um lote com fogo e perdeu o controle e já queimou mais de 50 hectares. Orientação é de não utilizar fogo para limpeza. Não se pode iniciar uma limpeza fazendo queimada. Boa sorte aí aos bombeiros militares que nesse momento trabalham duramente para controlar este incêndio florestal na região da Fazenda Pico, aliás, das Chácaras Pico. Agora 12h33, a Tenente Vassalo está conosco para trazer as informações da área policial. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, franqueado e ouvintes da Rádio Veredas. Trago agora as principais ocorrências dos últimos dias. Homicídio tentado em Bonfinópolis de Minas. Sábado, dia 5 de outubro, por volta das 12 horas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo havia sido esfaqueado no centro da cidade. A PM se deslocou ao local e confirmou os fatos, tendo a vítima informado que o autor era um colega de trabalho com quem divide um alojamento, pois os dois trabalham na fazenda Indaiatuba, localizada naquele município. Em continuidade, os militares deslocaram até o alojamento citado, onde se depararam com o autor, que afirmou que depois de uma discussão com a vítima, a esfaqueou. Diante dos relatos, o autor foi preso e conduzido à delegacia. A faca utilizada no crime foi apreendida. A vítima foi socorrida e passa bem. Sequestro e cárcere privado no distrito de Palmital de Minas. A PM foi acionada por vizinhos que alegaram ter ouvido uma mulher gritando por socorro. De imediato, os militares se deslocaram até o local da denúncia, constatando as informações, sendo possível ouvir o pedido de socorro da mulher. Foi necessário arrombar o portão e adentrar na residência. O autor, ao perceber que os militares haviam entrado em sua residência, ficou agitado, precisando ser contido. A vítima alegou que vive em união estável com o autor e que este possui um ciúme excessivo, que na data anterior discutiram e o autor começou a agredi-la com socos nas costas, puxões de cabelo e mordidas por todo o corpo. A vítima falou para o autor que ia embora. No entanto, este trancou as portas e o portão, lhe impedindo de sair. A vítima alegou que foi a primeira vez que sofreu violência doméstica, mas que não queria representar contra o autor, nem queria medidas protetivas. Diante das lesões apresentadas, ambos foram encaminhados ao pronto atendimento médico e, em seguida, encaminhados à delegacia de polícia. Essas foram as principais ocorrências
da nossa região. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Tenente Vassalo, pelas informações da área policial. E assim estamos finalizando esta edição do Veredas Notícias. Amanhã estaremos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito eleito de Unai, Tiago Martins, com o seu vice-prefeito, que estarão ao vivo aqui em nossos estúdios amanhã, na edição do Veredas Notícias desta terça-feira. A todos uma boa tarde. Outras notícias, logo mais às 17 horas, no Repórter Veredas. Final de mais um Veredas Notícias. Participe você também. Entre em contato 3676-1490 ou jornalismo@radioveredas.com.br.